Então vamos lá. O que é a Bíblia? A Bíblia é a junção de 73 livros, isso na Bíblia Católica, redigidos por diferentes autores em situações distintas ao longo de cerca de 1000 anos de história, ou seja, 1850 a.C. a 150 depois de Cristo. Hoje são apontadas pelo menos 40 autores em toda a Bíblia, mas acredita-se que esse número pode ser bem maior. É aceitável também a ideia de que alguns dos principais escritos do Antigo Testamento tenham vindo a partir de tradições orais muito antigas, ou seja, de pai para filho, aquela história que vai contando até que uma hora ela é redigida. A Bíblia divide-se basicamente em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento significa herança ou aliança, em grego diatek e em latim testamentum. Então tá, o Antigo Testamento. No conceito teológico, o Antigo Testamento foi a aliança que Deus firmou com o povo judeu, dos quais estariam estes sujeitos a cumprir as leis de Moisés e os ensinamentos dos profetas, bem como seguirem algumas tradições como a circuncisão, as ofertas, os cultos e as festas sagradas, e inúmeras outras. Para os judeus, todos aqueles que não se submetessem aos dogmas judaicos, revelados a Abraão e estabelecidos por Moisés, eram tidos como impuros e indignos da divina graça. Por isso, na ótica semítica, todo o povo ocidental que quisesse ser salvo teria que fazer em si e em sua descendência a circuncisão, praticar os seus ritos e seguir suas leis que estavam redigidas nos livros sagrados da chamada Torá. Bem, a circuncisão, para quem não sabe, é uma operação no prepúcio do pênis, ou seja, é o que fosse hoje que se equivaleria a uma operação de fimose. Então, segundo a tradição judaica, para que a aliança fosse firmada com Deus, essa seria o símbolo dessa aliança. Inclusive, com pena de morte, aquele pai que não circuncidasse o filho no 7º dia. Então, o Antigo Testamento é formado dos 5 livros, os iniciais, que chamam Torá, e depois vem os profetas, reis, enfim, salmos. E agora nós vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento. A segunda parte da Bíblia inicia-se com a vinda de Jesus ao mundo, que é justamente a partir daqui que nós vamos começar as nossas leituras, a partir do Novo Testamento, relatada a partir do livro de Mateus. Foi Jesus que afirmou que a salvação não era exclusividade dos judeus, como assim eles acreditavam, mas sim de todos aqueles que, pelo cumprimento do amor, se mantivessem firmes nas palavras de glória do seu evangelho. Jesus, apesar de judeu pela carne, pela descendência, foi acusado pelos judeus de descumprir as leis da religião mosaica. Então, baseando-se na lei do Antigo Testamento, o Sinédrio, que é uma assembleia religiosa da época, condenou Jesus à morte e decretou que todos aqueles que se declarassem seus discípulos seriam excomungados da igreja e condenados à morte por apedrejamento. Como ler a Bíblia? A Bíblia não é como um livro de romance ou policial, que você pode ser lido do começo ao fim de forma simétrica. É recomendado aos cristãos, não cristãos, curiosos, ateus ou etc., qualquer pessoa, entendam que a Bíblia tem que ser lida a partir de Jesus Cristo. Ou seja, iniciando a leitura com o livro de Mateus, que é a nossa proposta aqui. Então, só depois de assimilar o conhecimento do Evangelho, a gente pode buscar alguma informação complementar nos antigos livros do judeu. Entenda primeiro o que Jesus disse. Ele será a personagem principal dos nossos estudos. Então, esse aqui foi esse texto que está lá no Conhecendo a Bíblia. E eu quero mostrar aqui agora para vocês a referência desse livro aqui. Ó. Esse texto que eu fiz, as referências bíblicas, bibliográficas dele, sobre data, sobre essas coisas, está nesse livro aqui, não sei se está dando para ver, Para Conhecer a Bíblia, é o livro do Philip Siller. Então fica aí a dica para quem quiser ler, é um livro muito bom, que ele não é um livro ligado a nenhuma religião, ele não puxa sardinha para nenhum lado, né? Ele é um livro bem técnico, que você pode compreender realmente.